Eu sou Marcelo Silveira. Eu sou o Diego Silveira. E esse é o nosso podcast Conta Pra Nós. Ao longo dos programas, nós iremos entrevistar empresários, profissionais liberais, empreendedores, mentores, dentre outros, com histórias inspiradoras de carreira, superação, que irão ajudar você a tirar o sonho do papel. Hoje nós temos uma convidada especial. Ela é mentora, tem ajudado muitas mulheres empreendedoras a organizar as suas finanças pessoais e a conquistar a liberdade financeira. Vamos entender mais sobre sua jornada, os desafios que ela enfrentou e como ela tem transformado a vida de outras pessoas. Nós vamos falar com a Isabela Fagião. Olá! Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tá? A Isabela ela é mestranda em gestão na FG e ela explora o equilíbrio entre finanças e estilo de vida. Você está convidada a assistir esse podcast e a se inspirar com ela. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, tá bom, Isa? Muito obrigada. Pode chamar de Isa, né? Pode, então opa. Tá ótimo. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Então, antes de nós começarmos, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, agradecer a Rende 15 Imobiliária, o imóvel que você procura com o atendimento que você merece. E a Rende 15 nos disse que existem 3 grandes lançamentos na cidade, nas 3 regiões que mais se valorizam na cidade hoje, que é no Terra Bonita, onde será lançado o Summer, com plantas de 80 a 97 metros de área privativa. Tem também o Bossa Nova, da construtora Plaend, que será lançado na Gleba Palhano, apartamentos de 233 metros de área privativa. E nós temos também o Zara, na Nova Prochê, ao lado do Mercadão, com plantas de 151 e 154 metros de área privativa. E agradecer também a nossa outra patrocinadora, a Preserve Assessoria Ambiental e Medicina do Trabalho. Então, seja na admissão ou na demissão do funcionário, conte com a Preserve. Se você não quer ter dor de cabeça na parte ambiental, conte com a Preserve. E agora nós vamos para o nosso bate-papo. Bora lá. Vamos lá. Isa, para começar, eu gostaria que você nos contasse um pouco da sua trajetória. O que motivou você a focar na mentoria financeira voltada especificamente para as mulheres? Essa é uma pergunta que eu recebo com frequência, né? Por que eu só trabalho com mulher, né? Não atendo o público masculino. E aí, o público feminino, na verdade, eu brinco que ele me escolheu. Talvez por ser mulher, né? Por me comunicar com mais facilidade com a mulherada. Mas desde 2020, quando eu comecei o projeto, o Papo de Finanças, ele era um projeto, um segundo trabalho. E assim, as mulheres foram me escolhendo e foram me indicando. E eu fui me encantando por esse universo feminino. E trabalhar com mulher é muito gostoso. É uma energia diferente, é uma pegada completamente diferente do que o universo masculino. E eu me encantei. Então, eu acabei escolhendo as mulheres, né? Reafirmando esse público. Mas porque elas me escolheram em um período ali da minha trajetória. E fui estudando, vendo como eu poderia ajudá-las, e a gente acabou nichando ali mais por identificação e por ser um mercado também muito carente de informação. Assim, hoje as mulheres, elas são super pouco educadas financeiramente, elas investem muito pouco, então é um mercado que precisa muito de auxílio. Quanto mais gente puder, né, entrar para mudar um pouco dessa história, é melhor. E assim, pensando até um pouco na minha trajetória, eu comecei o Papo de Finanças em 2020, eu comecei junto com a pandemia, assim. Eu fiz 2 cursos bem despretensiosos, postei no Instagram e ali surgiu uma empresa, sabe? Eu fiz uma dinâmica, até conto essa história, que eu paguei R$147 no curso de uma influenciadora. E a dinâmica era gravar um vídeo e ela ia escolher o melhor vídeo para poder postar na rede social dela, repostar, sabe? E é uma influenciadora local, aqui de Londrina mesmo. E aí ela escolheu o meu vídeo, depois eu mostro pra vocês. Nada a ver, super despretensioso. E assim, no momento que ela repostou a minha página, que tinha 0 seguidores, porque era a dinâmica do curso, aprender a mexer dentro do Instagram, começou a crescer, criou-se uma pequena comunidade ali. E a partir desse repost, começaram a vir contatos para mim. Então, as mulheres acharam interessante, gostaram e começaram a me procurar.
E aí foi a partir desses primeiros contatos que eu comecei, de fato, uma empresa, né? Eu não busquei, eu não tive aquele caminho do quero abrir um negócio, vou fazer o plano de negócios, estudar o mercado e tudo mais. Foi acontecendo naturalmente. Foi totalmente natural. Eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu iria trabalhar com planejamento financeiro pessoal para mulheres empreendedoras. Na verdade, foi esse vídeo que eu falei um pouco sobre esse assunto, e aí elas foram surgindo, me procurando, acharam interessante, acharam legal. Pandemia, todo mundo desesperado, né? O caos instalado, foi uma oportunidade de negócio também, e dali surgiu, né, esse projeto que está comigo aí faz, vamos dizer, quase 5 anos. Interessante. E quais são os maiores desafios, Isa, que você encontrou ou que você percebe nas mulheres quando se trata sobre finanças e como planejar a vida financeira delas? O primeiro é falta de conhecimento, né? Historicamente, mulheres sempre delegaram essa função de planejamento para os homens, né? No qual tinham os papéis de provedor e estar presente ali no mercado de trabalho e tudo mais. Lógico que isso já mudou completamente, né? A maioria das mulheres hoje, elas são as provedoras dos seus lares, mesmo tendo um marido, cônjuge, empregado, né? Então, elas acabam sendo quem gere a casa, quem provê a renda. E, assim, o maior desafio é a falta de conhecimento e, segundo, é a questão do comportamento. Entender que o planejamento financeiro, ele é aliado e não inimigo. Porque muita gente fala assim, Isa, eu quero fazer a mentoria, eu preciso de vocês, mas eu não quero parar de gastar. Eu não quero ter que parar de comprar roupa, ou eu quero parar de comprar qualquer outra coisa, gastar com isso, gastar com aquilo. E coloca o planejamento como um vilão, né? E assim, eu mostro que a gente não precisa mudar 100% nossos hábitos e os nossos gostos. E o planejamento financeiro, ele é aliado e não inimigo. Então, eu vejo que essa questão do conhecimento, com certeza, e da construção do hábito mesmo, assim, de entender que o planejamento, ele vem para ajudar e não para piorar a nossa vida, né? Ele não vem como um vilão para cortar tudo. Na verdade, ele vem para dar caminho mesmo, né? Direção. Então, a sua mentoria, ela ajuda as suas mentoradas a superar esses desafios, que ela quer economizar, ela quer fazer um planejamento, mas ela precisa ver que isso não é um vilão, e sim um aliado delas. Exatamente. A gente gere através de um método, né? Tem matemática, porque é planejamento financeiro, mas a ideia muito mais é construir comportamento. Mudar comportamento, mudar a visão, mudar a forma de enxergar realmente a vida para trazer o dinheiro com esse quesito de prosperidade mesmo, sabe? Mudar realmente a forma em que você enxerga a sua vida. Ser realmente a pessoa que decide pela sua vida e não só vai vivendo ali no automático, sabe? Izzy, pegando um gancho, né, até na pergunta que o Diego fez, e nisso que você acabou de dizer, muitas vezes a organização financeira, ela parece um tema complicado, assustador. A pessoa, mas eu não vou poder mais comprar as coisinhas que eu gosto. Né? Como é que você simplifica isso na cabeça das pessoas? Quais são os primeiros passos que pode ajudar você, mulher que está assistindo esse podcast, e você, homem também, que vai ter que colaborar, É verdade. Né? A organizar-se financeiramente? Os primeiros passos, eu coloco muito que o primeiro passo é entender qual que é a importância do dinheiro para você. Antes de pensar em número, de fato, é entender o porquê que você trabalha, o porquê que você quer poupar, dar nome para a importância, sabe? Tipo, eu quero poupar porque eu quero realizar tal coisa. O dinheiro para mim é importante por conta disso, disso e disso. Ter um pouco mais de clareza. Esse é o primeiro passo. E quando você define isso com bastante facilidade e dá nome, se engaja com esses objetivos, o segundo passo, que é colocar a mão na massa, usar uma ferramenta de controle, ter um plano, um método de fato, acaba sendo muito mais fácil. Por que as pessoas erram muito e acham o planejamento tão difícil? Porque começam olhando o gasto. Né? Eu gastei aqui, gastei ali, olham de 2, 3 meses atrás, mas sem muita metodologia, sem muita ideia do porquê que eu estou fazendo isso. Estou fazendo isso porque eu estou gastando demais. Mas assim, isso não é objetivo de ninguém, né? Até uma situação engraçada.
chegam para mim em alguns casos de dívida, né? Endividamento, cartão de crédito, cheque especial. E aí eu sempre pergunto, falo, qual que é o seu sonho? O que você sonha para além do dinheiro, né? O que você deseja? Aí respondem para mim, Isa, eu quero sair das dívidas. Eu falo, poxa, mas isso não é sonho de ninguém. Que sonho é esse? Que coisa mais chata, sonhar sair das dívidas. Vamos sonhar uma coisa legal, né? Vamos sonhar independência financeira, liberdade, ter um carro, uma casa, fazer uma viagem. Isso é sonho que motiva. Sair das dívidas é sonho que só dá ansiedade, medo, insegurança. Então, essa clareza faz com que o planejamento ele venha como uma ferramenta para gerir o dinheiro. E aí fica muito mais fácil. Até pegando outro gancho, né? Como ela mencionou sobre sonhos, né? Aí quando você fala sobre conquistar essa liberdade financeira, conquistar sonhos, o que é para você essa liberdade financeira e que sonhos ou as principais conquistas que as suas mentoradas já conseguiram com a sua mentoria? Para mim, o que é liberdade financeira? Isso. Bom, uma coisa que eu me pergunto sempre, né? Eu sempre atualizo esse significado na minha cabeça. Bom, para mim, liberdade financeira é ter segurança, né? Não precisar ter medo da falta do dinheiro, da ausência dele, é saber que eu tenho em algum lugar um ponto ali de segurança, um ponto de equilíbrio para um período de crise, né? Então, eu quero fazer alguma mudança na minha vida, eu sei que o dinheiro vai estar ali guardado, eu sei que eu tenho para onde correr. Então, para mim, essa liberdade financeira, lógico, que é ter o dinheiro trabalhando para mim, né? Ter esse quesito investimento, mas é muito mais uma questão de pensar em sentimento, segurança e liberdade, com certeza. Esses dois pontos. E quais são as principais conquistas que as mulheres podem esperar, né? De uma maneira geral, quando elas se organizam financeiramente? Realizar sonhos, conquistar o seu espaço, fazer aquilo que você quer sem se preocupar com o dinheiro necessariamente, né? O dinheiro ele acaba sendo uma ferramenta para você conquistar coisas, seja uma viagem, seja sair das dívidas, conquistar uma casa, um estilo de vida melhor, porque às vezes a gente não quer necessariamente comprar uma casa ou comprar um carro diferente ou fazer uma viagem. Às vezes, conforto, né? Exato, quer colocar o filho numa escola melhor, sem se preocupar com as contas no final do mês, sem se preocupar se o cartão de crédito vai dar. Então, eu vejo que essa é o grande ganho, é trazer segurança mesmo e entender que o dinheiro ele não vai ser um fator, mais um peso, sabe, na nossa vida. E sim uma coisa que vem para te auxiliar a conquistar aquilo que você quer, a ter tranquilidade, a ter direção, nesse sentido, assim. Isa, como equilibrar a vida pessoal e profissional? Como que a organização financeira, a gestão financeira ajuda nesse equilíbrio? Isso é uma pergunta difícil, né? Para empreendedor, então, é complicado. Assim, no quesito, nessa balança de vida pessoal e empresa, e colocando o dinheiro como um terceiro fator, na minha opinião, ele é o que pode nos auxiliar a ter mais liberdade no pessoal, né? Se você tem uma empresa organizada, se você sabe gerir o seu negócio e você tem suas reservas e tudo mais, você consegue, muitas vezes, tirar férias, né? Porque empreendedor, principalmente quem trabalha sozinho, tem esse desafio. Então, o dinheiro, ele vem como esse quesito de segurança e base para conseguir ter essa separação. E lógico que eu gosto muito dessa ideia de ter uma PJ, né, separada de uma pessoa física, né, os princípios básicos ali do planejamento financeiro de uma empresa, não misturar as contas e tudo mais. Mas para trazer esse equilíbrio, ter tudo muito claro, tipo, dividir papel mesmo, assim, das 8 às 18, eu, Isabela, sou a minha empresa, e depois eu sou a minha pessoa física, né, então isso é legal. Eu gosto muito de trabalhar com agenda. Então, eu separo ali a minha agenda, falo, olha, daqui até aqui é empresa, daqui pra frente é pessoa física, é um tempo pra eu não fazer nada, sabe? E quando você tem organização financeira, te traz estabilidade. E aí você consegue fazer isso sem ficar sofrendo, sem ficar com medo do tipo, eu poderia estar trabalhando, né? Poderia estar ganhando mais, mas eu tô aqui descansando. Então, o planejamento, ele traz previsibilidade também.
O planejamento é importantíssimo, porque senão o que pode acontecer? Isso eu acredito que é o grande problema de muitas empresas. É você misturar o caixa da empresa com o seu caixa pessoal. Sim. Né? Então, às vezes você tem um comércio, aquele comércio girou X naquele dia. Aquele dinheiro é da empresa. Sim. Aquele dinheiro não é seu. E muitos empresários acabam, talvez por necessidade, às vezes vai ter que pagar alguma coisa ali naquele dia ou naquele mês, acaba pegando o dinheiro da empresa, pagando contas pessoais, aí depois tem as despesas da empresa, mas não tem o dinheiro porque ele usou aqui. Como é que equilibra isso? Para o empresário não achar assim, hoje eu tô rico porque minha empresa faturou X. Sim. Né? Não misturar com a pessoa física. Definir papel. Né? O que é da empresa, o que é seu é seu. Preciso do dinheiro da empresa? Isso é meu salário. A gente sabe que no começo não dá para fazer aquela retirada do 5º dia útil, como manda o figurino. Mas, se você consegue, por exemplo, organizar e identificar que o dinheiro que você está tirando da empresa, ele não é um gasto da empresa, e sim um salário que é para você, né? E você marcar isso num papel, numa planilha, em um sistema, e entender, por exemplo, eu recebi 10 mil reais. Esses 10 mil reais, 5 ficou para mim e 5 ficou para a empresa, porque isso tem muito, né? Eu vejo muitos casos assim, a pessoa nem repassa o dinheiro. Mas marca, identifica que essa saída, ela não é uma despesa da empresa em si. E também não é assim, o aluguel da casa, a internet, o mercado. Não, é o seu salário. O que você faz daqui para frente, aí é o problema da pessoa física, não da pessoa jurídica. E começar a entender o quanto você impacta dentro do caixa da sua empresa. E aí, isso é muito triste, né? Mas, geralmente, o maior problema das empresas são os próprios donos, né? Eles sugam todo o caixa ali a todo momento, e é por isso que, muitas vezes, a empresa não tem dinheiro. Então, começar a fazer essa anotação, mensurar o quanto você pega do seu negócio, te ajuda a ter clareza do quanto você precisa economizar até na sua vida pessoal. E aí, olhando até para as contas pessoais, você consegue colocar uma meta. Tipo, eu vou viver com 5 mil reais. Então, uma das contas fixas da sua empresa precisa ser seu salário. Então, você já vai trabalhando toda a estrutura comercial, marketing, vendas, para conseguir pagar o aluguel, o colaborador e o seu próprio salário também, né? Então, você não fica com o que sobra. No começo, sim, mas assim, vai mensurando, né? Para não perder a noção, mas inclui isso num grande pacote. O seu salário precisa ser uma responsabilidade da sua empresa, porque senão também não faz nem sentido, né? Empreender ou ser empresário. E isso que ela comentou não é uma dor apenas de algumas mulheres, né? É da grande maioria dos empresários, né? Principalmente daquele pequeno e médio empresário. Sim. Né? Que tem essa dificuldade, principalmente por causa do começo, que ele sai de um trabalho registrado ali, de uma CLT, e ele vê uma oportunidade, conforme você mencionou. Agora, nesse primeiro mês, eu tive um faturamento de 10 mil, mas até o mês passado eu ganhava 1.500, 2 mil reais. Olha, agora meu salário ele aumentou 5 vezes. Na verdade, não aumentou 5 vezes, né? Ele faturou 10 mil. Sim. Então, ali precisa desse planejamento, né? Ô Isa, e nesses 4 anos que você iniciou a Isa Papo de Finanças, né, que você pode compartilhar de algum caso de sucesso, de alguma mentoria que te marcou e que mostra o impacto de uma boa organização financeira, ela pode trazer para a vida das mulheres e para a família dela, no caso, né? Eu gosto de um case, assim, que foi a minha segunda cliente, lá de 2020, e ela está comigo até hoje. E eu acompanhei ela desde, assim, do ponto que ela me procurou até o momento atual. E é muito interessante ver o quanto ela evoluiu. Então, quando essa mulher me procurou, foi 2020, pandemia. Ela é empresária, né? Empreendedora, autônoma. E ela estava super endividada. O negócio dela fechado, aquele grau de instabilidade. Ela tem filhos, né? E aquela ansiedade que aquilo lá causou, né? Total. E assim, eu lembro exatamente o dia que eu conversei com ela, o jeito que eu tava, o lugar, porque como foi minha segunda cliente, teve muito marco na minha vida. E aí ela tava bem endividada e ela tava super na expectativa, assim, de vender um imóvel para conseguir resolver a vida dela, sabe? E esse imóvel demorou a ser vendido.
E assim, a gente fez um trabalho de organização prévia para que, no momento que ela vendesse aquele imóvel, não fosse assim, tipo, peguei o imóvel, paguei dívida e não tenho mais nenhum real. Não, a gente fez diferente. Então, a gente foi organizando a casa, entendendo onde que ela poderia melhorar, o que ela poderia cortar, até porque era um lugar inseguro, né? A gente não sabia muito bem quanto tempo ia durar a pandemia ali em 2020. Então, a gente foi organizando toda a casa, trouxe o marido para trabalhar conosco. E aí, quando ela conseguiu vender o imóvel, parte ela quitou as dívidas e parte ela criou uma reserva. Então, começou-se ali uma investidora, né? Uma reserva de emergência. E hoje, quase 4 anos depois, ela é investidora. Então, ela investe tanto em investimento em corretora, né? Tanto em coisas físicas. Ela tem melhorado o negócio dela. E assim, depois de gerenciar essa parte da casa, a gente foi para o negócio. Inclusive, hoje até tive uma reunião com o time dela. Então, a gente começou agora a trabalhar a questão do planejamento financeiro pro negócio, né? Que é um negócio pequeno, que é o que eu atendo. Trazendo a equipe também, né? Quem alimenta o sistema de gestão e tudo mais. Então, eu vejo que esse é um grande case, porque a gente começou um cenário de cliente endividada, um cenário de crise total. Ela se organizou, fez uma reserva, ela entendeu a importância do planejamento financeiro na vida dela e ela segue um plano muito à risca, assim, hoje ela é super investidora. E ela entendeu também que ela precisa gerir bem o negócio, porque sem esse negócio bem feito, o outro lado não funciona, né? E aí a gente entrou dentro da empresa, colocou meta, colocou um sistema, foi adaptando ali as coisas, melhorando. E hoje eu converso com ela até muito pouco, mas eu lido mais com a equipe, que é quem coloca as informações no sistema. Com ela a gente só fala, olha, como que foi esse mês? Foi bem? Conseguiu guardar tanto? A empresa foi bem? O que a gente pode melhorar? E boa. O que antigamente eu ficava tipo semanas, assim, dias em reunião para conseguir organizar tudo. E ela, do jeito dela, assim, ela absorveu bem o método, mas ela segue um planejamento até hoje. Então é algo duradouro, sabe? Que legal. Isa, para as mulheres que estão nos ouvindo agora, estão nos assistindo, quais são as 3 principais dicas práticas que elas podem aplicar hoje, começando hoje, para organizar as finanças? 3. Vamos lá. Primeira, separa um espaço na agenda para cuidar do dinheiro. A gente separa espaço para tudo, né? Espaço para ir à academia, espaço para ver a família, os amigos, espaço para cuidar da saúde mental, e não separa um espaço na agenda para cuidar do dinheiro, principalmente se for só pessoa física, sem ser empresário empreendedor. Né? Então, separa meia hora na segunda e meia hora na sexta. Isso é o ponto principal. Cria rotina, hábito. E é tão fácil, né? Só meia hora. Não vai demorar tanto, super rapidinho. Então, essa é a primeira. Segunda dica que eu vejo, se você está num começo, que geralmente as pessoas me procuram, né? Que a maior dor é assim, não tenho nenhuma organização. Começa a anotar os seus gastos, para você entender o seu comportamento de consumo. Então, vamos colocar essa dica aí como: entenda o seu comportamento de consumo, entenda qual é o seu padrão de vida, porque isso vai fazer com que você tenha mais consciência, e a consciência gera ação, né? Então, sim, a gente precisa conhecer para poder mudar e executar um plano. E a terceira dica, com certeza, é engaje sua família, porque ninguém faz um planejamento financeiro doméstico sozinho. Então, se você tem filho, coloca seu filho. Se você tem marido, esposa, coloca todo mundo junto para fazer esse segunda e sexta e entender o padrão de vida, porque isso sim vai fazer com que você tenha planejamento financeiro pelo resto da vida, e não só por um período, né? Não só pelos 10 meses ali da mentoria. Então, trazer esses três pilares acaba sendo algo perene, algo duradouro. Aí, galera, as outras dicas, você vai ter que seguir a Isa Papo de Finanças ou adquirir a mentoria dela, beleza? Ô Isa, e com relação às finanças pessoais, a gente sabe que ela impacta diretamente no bem-estar e na questão emocional da pessoa e da família. Como que você percebe essa relação nas suas mentorias? Com o planejamento financeiro, ele pode ajudar essas famílias e essas mentoradas?
pensando em bem-estar, bom, até uma coisa que é interessante, né? Muita gente me pergunta se a mentoria é a mesma coisa que acompanhamento psicológico, né? E não é, deixando claro que não é, né? Assim, tem uma relação muito próxima, mas não é. Mas não é. É bem próximo, mas é bem diferente ao mesmo tempo, né? Não é. E assim, o que é interessante é que a mentoria, ela é prática, né? A gente tem começo, meio e fim. Então, tem técnicas, estratégias para que você alcance o objetivo X, né? Tipo, estou num lugar, quero chegar no outro. Para atingir esse bem-estar, é viver toda essa metodologia, esse processo. E aí, pensando até que esse bem-estar envolve várias variáveis, e aí vem o lado terapêutico, é colocar o que eu sou muito sincera, tá? Quando a cliente não está conseguindo desenvolver, não está conseguindo atingir esse bem-estar, esse cenário ideal, eu falo, vamos procurar uma psicóloga, vamos colocar um terapeuta junto com a gente. E não é nem brincadeira, é real, porque às vezes tem outras coisas que estão interferindo na colocação desse bem-estar e desse sucesso que a terapia vem para nos ajudar. Às vezes eu converso com a terapeuta, a gente pergunta se não é... A gente percebe se às vezes não é uma necessidade de trazer um psiquiatra, né? Porque a parte financeira não é só uma escolha. Tipo, vou escolher que agora eu vou ter um bom planejamento financeiro. Boa parte da população, sim, é mais uma escolha. Mas existem pessoas que tentam e às vezes não conseguem. E se você junta mentoria e acompanhamento, aí é perfeito, né? Mas eu sempre recorro às profissionais assim, específicas para me auxiliar. Mas até voltando na sua pergunta, eu vejo que é isso. Seguindo o método certinho, se não tiver nenhuma variável externa, né, que esteja atrapalhando no desenvolvimento, o método por si só, ele garante que no final você tenha bem-estar. E a questão do comportamento é o meu amigo e inimigo ao mesmo tempo, né? Que se a gente não tiver essa gestão comportamental, uma pessoa com a saúde mental ali em dia e tudo mais, acaba sendo bem mais difícil. Assim, sem se aprofundar muito, né? Sem querer ser muito... A gente entrar num assunto aqui psicológico, psiquiátrico, enfim. Sim. Mas pelo que você falou, existe uma relação muito grande com alguns traumas. detalhes, alguns traumas da infância. Total. Né, que na fase adulta, algumas coisas despertam um gatilho. Então, por exemplo, se a pessoa teve uma infância mais sofrida, na fase adulta, se ela tem um pouco mais de dinheiro, vamos dizer assim, mais condição, é mais complicado para ela ter essa organização financeira, porque tudo que ela vê, ela quer comprar, ela quer adquirir, e é uma necessidade que não se satisfaz. Exato. Né? Se a necessidade for por conta desses gatilhos de infância, a pessoa sempre vai estar consumindo e nunca vai estar satisfeita. Sim. É isso mesmo? É, exatamente, porque o dinheiro ele é uma moeda de troca, né? De compensação. Assim como, por exemplo, existem pessoas que têm problemas com alimentação, com bebida, com drogas, o dinheiro também é um aspecto como esse. E aí, até a minha formação, a minha primeira formação é em planejamento financeiro e finanças comportamentais. Então, na minha opinião, né, o grande diferencial do nosso trabalho, dos processos, é que a gente aborda o planejamento financeiro, sim, né, o raiz ali, entrada, saída, para onde vai o dinheiro, planilha, método de controle, mas a gente aborda essas questões também. Então, no começo do processo, o primeiro ponto, o ponto de partida é entender se esse cliente ele não veio de uma situação traumática, se ele não está passando por um período, às vezes, de... euforia. Exato, ansiedade, enfim. Eu pergunto se faz uso de medicamento contínuo, se faz acompanhamento terapêutico ou psiquiátrico, porque a gente cria todo um ecossistema que acolhe essa mulher. Não é só planejamento financeiro, né? Não é só ficar olhando para a planilha. Não é só falar, olha, você não fez essa planilha, tá vendo? Poderia ter feito. Não, a gente vai além, sabe? A gente entra dentro realmente da vida dessa pessoa para conseguir auxiliar e trazer essa sensação de bem-estar. Mas é muito doido, assim, é muito legal. E quanto mais eu estudo, mais eu amo o comportamento humano. É interessante, né? Você começa a se aprofundar e faz parte, acho que da gente se conhecer também. Total. Você está estudando, você está se conhecendo também. Sim. Isa, você acha que existem barreiras culturais e sociais que dificultam o acesso das mulheres ao conhecimento financeiro?
Se sim, como que sua mentoria ajuda a quebrar essas barreiras? Como eu disse no começo, 300%, né? A mulher não foi ensinada a aprender a cuidar de dinheiro, não foi ensinada a querer transformar a sua realidade financeira. Se você olhar os números de paridade salarial e de cargos, ainda é muito diferente, né? As mulheres, às vezes, no mesmo cargo, ganham muito menos do que homens. E, às vezes, executam mais funções. Isso é histórico, é social, mas tem mudado. E, assim, eu acho que hoje, por ter essa necessidade de gerir o lar, as mulheres acabam buscando mais conhecimento. E a rede social, ela é um aliado, porque antigamente também não tinha muita fonte de conhecimento, né? Eu acho que o planejamento financeiro pessoal, ele é algo muito novo. Pelo menos, assim, hoje eu vejo mais profissionais com o mesmo trabalho do que eu, assim, do que o Papo de Finanças. Mas há 4 anos atrás, não tinha, né? Há 10 anos atrás, pior ainda. E aí, a continuação da sua pergunta era como... Como que a sua mentoria ajuda a quebrar essas barreiras? Ensinando, pegando na mão, sendo rede de apoio. Realmente a gente vai lado a lado, junto com a necessidade de cada pessoa, para conseguir realmente trazer o que ela precisa. E a mentoria, ela não é um produto pronto, né? Então, a mentoria não vai ser igual para você, não vai ser igual para você, não foi igual para mim. Então, a gente usa a mentoria como realmente rede de apoio, para que a gente possa levar a transformação, quebrando esses paradigmas sociais. A gente traz muito conteúdo, né? Ensina muita coisa, conversa sobre muita coisa. Isso também acaba auxiliando. Existem muitas mulheres que me procuram simplesmente porque querem aprender. Isa, eu só quero que você me explique. Eu não quero fazer nada, eu só quero ouvir. E aí, em um outro momento, eu quero executar. Também acontece, né? Então, a gente leva conteúdo, leva informação, vídeo no Instagram, participar de eventos como esse, estar aqui com vocês. Então, isso vai fazendo com que a gente quebre essas barreiras sociais e culturais. Vai meio que normalizando, né, essa troca de informação, essa facilidade de acesso que, se a gente pensar em 10 anos atrás, realmente era algo muito difícil de buscar essas informações. E algo que a gente tem mencionado, a gente tem falado muito sobre mulheres, família, mas e as crianças, né? Como que as mães e a família ali, os pais, ele pode ajudar, né? Você acredita que ensinar a educação financeira desde cedo ajuda, principalmente nas meninas, no futuro? Como que você vê essa questão com as crianças? Eu vejo que é super essencial, na verdade. E uma coisa que é interessante é que, se a gente olhar, por exemplo, a nossa história, a nossa relação com o dinheiro, como que a gente aprendeu a gerir, né? Como que a gente aprendeu? Na verdade, aprendeu olhando. Ninguém ensinou, né? O primeiro salário, o máximo que você ouvia era assim, tem que guardar um pouco. Ou toma um cartão de crédito aí, gasta, quando você receber, você paga, né? Pelo menos comigo foi assim, tipo, passa no crédito, daí no seu primeiro salário você vai lá e me paga. Ou seja, eu comecei a gastar antes mesmo de receber, né? E isso é super comum. Então, eu vejo que com as crianças é muito legal colocar, né, todo mundo junto no mesmo barco ali para falar sobre dinheiro. O esquema das mesadas também são super interessante. Fragmentar, por exemplo, se essa criança for mais novinha, né, mais bebezinha, assim, com um tempo mais curto, e conforme for ficando mais velha, ao longo da vida, vai aumentando o espaçamento, daí vira mesada mesmo, né, vai de semanada e anterior, e depois, ao longo do tempo, vai aumentando o fluxo desse recebimento. Mas eu acho, sim, que falar sobre dinheiro, quebrar esse paradigma, conversar, falar, olha, isso aqui custa tanto, o pai ou a mãe... Demonstrar para a criança o valor do dinheiro. Exato. Né? E falar que, assim, olha, para comprar essa caneca aqui, eu tive que trabalhar 1 hora, né? Essa caneca custou a minha hora. Então, isso aqui tem que ser valorizado por você. E dar um determinado valor, nem que seja simbólico, né? Nas famílias, assim, de classe A, B, que tem uma condição de oferecer mesada, dar um valor simbólico para esse adolescente, para essa criança, para que ele aprenda a gerir. E explicar, olha, se você guardar 2 meses desse dinheiro aqui, você vai ter esse dinheiro mais alguma coisa,
né? Se você poupar essa mesada, ao longo do tempo, você pode, em vez de comprar um carrinho de plástico, você vai comprar um carrinho de controle remoto. Mas é interessante isso que você falou, Isa, porque você salientou da classe A e B, né? E há pouco a gente falou sobre essa divergência das barreiras sociais. Sim. Mas se a gente também pensar numa classe C e D, com valor simbólico, né? Diante das circunstâncias e do poder que aquela família ela pode dar para uma criança, com certeza vai ajudar ela lá na frente, né? Sim, e traz também o valor da necessidade de trabalhar para conquistar o que se deseja, que através, por exemplo, do estudo e do trabalho, você consegue chegar onde você quiser. Lógico que tem os pontos de partidas, né? Isso é indiscutível, cada um vem de um ponto diferente, se é branco, se é negro, se é de classe A, de classe D. Mas assim, por exemplo, uma classe C e D, o valor do dinheiro é super importante, mas mostrar que eu posso comprar isso aqui, mas se eu me dedicar, me esforçar, estudar, eu consigo melhorar a minha condição. Né? Então, a educação financeira não é só como gastar, mas sim como ganhar dinheiro. Às vezes, eu trabalho isso também nos processos. Tipo, olha, a gente pode economizar, mas se você ganhar mais, economizando e ganhando mais, você guarda mais dinheiro, você consegue realizar mais coisas. Então, é trazer esse paradigma do planejamento como algo do dia a dia mesmo, sabe? Sem ser um ambiente que a gente não conversa. Antigamente, agora melhorou um pouco, mas era uma ofensa perguntar, né? Nossa, como tá aí na sua empresa? Tá faturando bem? Quantos contratos? Tá ganhando quanto? Chega a ser, nossa, algo... A pessoa fica constrangida. Era invasivo, né? Sim, e até hoje nos processos, assim, eu nunca pergunto quanto você ganha no começo, a primeira pergunta, mas eu tenho que saber, né? Sim. E eu falo, olha, gente, eu não quero saber da vida de vocês, assim, mas faz parte do processo. Então, são várias barreiras que, se você quebra com a criança na primeira e na segunda infância, ao longo da vida ela vai ter menos dificuldade, vai ter menos problema. Isa, com tantas inovações tecnológicas hoje, né, como aplicativos de finanças, ferramentas digitais, você recomenda o uso dessas tecnologias para controle financeiro? Eu gosto, mas eu vou, né, puxar para o meu lado. Assim, claro. O que eu mais gosto é a planilha que a gente usa, com certeza. Claro. Eu não uso aplicativo e eu já testei vários. Qual que é o ponto principal? A tecnologia ela é excelente porque ela coloca a velocidade nas nossas ações, né? Sim. Mas, por exemplo, um mecanismo de controle que a gente usa, que nós desenvolvemos e nós aplicamos, ele é super eficiente e rápido e ele dá aquilo que você precisa, né? Então, eu preciso analisar quanto eu gastei com lazer, tá fácil, né? Hoje, os aplicativos, eles são muito bons, hoje com o Open Finance é possível fazer quase tudo, né? Em questão de lançamento. Mas... é tanta informação que a gente fica perdido, não sabe nem como analisar aquilo ali, sabe? Tipo, olha e fala, legal, um monte de gráfico, e aí? Quanto que eu tenho para gastar ainda? Como que eu vou ler esse gráfico? Né? Exato, o básico não tem. Foi por isso que a gente desenvolveu a planilha. E vou dar um spoiler para vocês. Tem tech saindo. Então, depois até a gente marca um papo para falar mais sobre isso. Mas assim, hoje eu vejo que os aplicativos, eles são bem eficientes, mas muito falhos nessa questão da simplicidade. O planejamento financeiro é simples, é matemático. É entrada, saída, reserva. Exato. E assim, quanto eu posso gastar e quanto eu já gastei. Entendeu? É a famosa, não é isso, tá, gente? Mas é a famosa conta de padaria, né? Você ganha 10, você não pode gastar 20, né? E assim, colocar meta, né? Tipo, eu tenho lá R$1.000 para gastar no supermercado. Eu preciso ver isso fácil, né? Fui ao mercado, gastei 500. Eu preciso olhar e saber que eu ainda tenho R$500 para gastar. Isso falta, né, nos aplicativos que eu já testei. Então, a nossa planilha, ela vem como essa ferramenta mesmo, né, de auxiliar as anotações e a análise, mas a gente está desenvolvendo uma coisinha aí. Legal, então vai vir. Pode contar pra gente depois. Pode deixar. E os planos futuros, eu acho que você já deu uma pincelada aí, já deu um spoiler aí, falando sobre esse aplicativo, talvez, né, um app aí sobre as finanças. Mas o que você enxerga para o futuro da sua mentoria? Há novos projetos ou iniciativas que você pretende implementar para alcançar ainda mais mulheres?
Sim, nós lançamos recentemente um produto B2B. E esse produto, ele vem para as empresas oferecerem planejamento financeiro para os seus colaboradores no geral. Como que funciona? A gente tem um programa que se chama Imersão para Empresas. Nós oferecemos uma imersão literalmente para o colaborador, e aí precisa ser em grupo, grupos não muito grandes assim. A gente pode até a empresa ou realizar online. Hoje a gente atende 100% remoto, então tem essa flexibilidade de ir à empresa, mas o remoto funciona super bem. Então a gente faz uma imersão que vai tratar a importância de planejamento financeiro, necessidade de realizar investimento, comportamento, estilo de vida, basicamente todos os tópicos ali da mentoria, só que em um formato de aula expositiva. Nessa imersão, a gente deixou 1h30 para o colaborador começar o planejamento dele na prática mesmo. Então, esse planejamento vai ser assistido por mim e pela minha equipe nesse evento. E aí, depois, nós podemos oferecer também para as empresas o atendimento personalizado. Então, o colaborador que sentiu necessidade de ter uma rede de apoio, quer conversar, trocar uma ideia sobre, ele nos procura como uma rede de apoio mesmo, né? Como se fosse uma mentoria, só que para assuntos mais específicos, porque ele já viveu toda a experiência na imersão, e a gente oferece esse acompanhamento. Mas só uma curiosidade, essa imersão é para todos os funcionários ou apenas para mulheres? Para todo mundo. Então a gente consegue atender a todos, né? E uma coisa que eu gosto de frisar para as empresas é só separar, por exemplo, gestores, né, analistas, separar um pouco por salário, até para a linguagem ser diferente. Então, essa é a separação. Mas a gente pode sim colocar em uma mesma sala homens e mulheres, porque o método é basicamente o mesmo. O que muda é a forma de comunicar. E isso é um dos nossos pilares, é trazer a customização e a experiência dentro dos nossos processos. Então, a gente customiza para falar com quem a empresa nos coloca ali dentro desse evento. E é muito legal, porque o colaborador hoje acaba levando para as empresas as suas questões pessoais, né? Às vezes não tem gestão em casa, tá endividado, tá preocupado, e cai produtividade e tudo mais. Então, aí aquele vale fora de hora, aí o patrão não tem condição de fazer, aí desmotiva o funcionário, é tudo aquela... É uma engrenagem que parece que quebrou um elo daquela engrenagem, né? Sim, e aí a gente vem como rede de suporte mesmo. Eu gosto muito de ter a imersão antes do atendimento individualizado, porque a gente consegue tratar de uma forma mais escalável um conteúdo que é básico. E aí depois o acompanhamento ele vem para resolver problemas pontuais. Sabe? Tipo, olha, eu tô com problema X, Isa, me ajuda. Então a gente vai até a empresa ou marca depois do expediente, enfim, faz de acordo com a disponibilidade do colaborador para conseguir resolver e melhorar a qualidade dele, não só no trabalho, mas em casa. E isso é um benefício. Então, no momento que a empresa ela investe nesse benefício para o colaborador, é o ganha-ganha, né? A empresa ganha e o colaborador ganha também. Verdade. Opa! Acho que esse é o nosso ponto de diferença nesse momento, assim, de último lançamento. Mas é lógico, a minha cabeça ela fica pensando a toda hora o que dá para fazer, né? A cabeça do empreendedor, né? Sim, não para de pensar nunca. Isso é bom. É ótimo. Isa, qual que é a importância do network para mulheres empreendedoras na construção de uma base financeira sólida? Networking é tudo, né? Quem tem contato tem tudo. É verdade. Mas eu acho que, assim, é super legal você ter essa rede de contato, essa rede de apoio, principalmente para as empreendedoras, é porque no momento que você precisa de tal coisa, você liga para a pessoa e ela resolve. Estou precisando de cliente. Ela, olha, fulana, faz um post aí para mim, vamos divulgar. Então, essa rede de contatos e tudo mais, ela auxilia principalmente na geração de receita, né? E às vezes você está precisando estabelecer rotina gerencial na sua empresa, você tem um contato específico, você consegue unificar, juntar pontinhas, assim, né? E eu vejo que é super importante, é totalmente ligado. Pensando em financeiro, de fato, assim,
não sei se tem tanta ligação, mas eu vejo para a parte mais estratégica aí de vendas, né? Porque financeiro tem que ser o empreendedor mesmo, né? Tem que ser sentar ali e executar. Mas pensando no 360 é super importante, né? Acho que a gente tem que se comunicar, conversar, se estabelecer. E eu não sei se vocês sabem, mas as mulheres fazem muito menos networking do que homens. Eu desconfio. Sim. Eu desconfio. Eu estive em um evento recente que falava sobre investimentos e era um evento apenas para mulheres. Foi em São Paulo. E nesse evento era exatamente para quebrar esse paradigma, porque na maioria dos eventos, apenas homens vão para fazer contatos. As mulheres não vão. E não tem, assim, uma explicação muito clara para isso. Então, a mulherada precisa quebrar essa barreira de se comunicar, de falar uma com a outra, de conversar com homem, de conversar com mulher, de falar, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, se precisar de mim, tô aqui. E também de pedir ajuda, né? De ligar e falar, olha, fulano, eu tô precisando de tal coisa, você não me ajuda? E às vezes ajuda, de boa, né? É uma coisa tranquila. Mas isso é engraçado que você falou, porque recentemente teve um evento aqui em Londrina e quebrar a zona de conforto, né? Então tinha pessoas que estavam sentadas próximas, uma do lado da outra, e o palestrante perguntou, o que vocês são? Perguntou para 6 pessoas no total. E ambos eram marido e mulher. Falou, mas vocês vieram num evento de network e vocês estão sentados um do lado do outro? Sim. Acontece. Faz parte. Então, ó, você vai sentar lá, e você vai chegar e vai se apresentar para a pessoa do seu lado. Ele falou assim, eu quero que todo mundo que se apresentou para a pessoa do lado levante a mão. Ninguém levantou a mão. Sim. Então a pessoa ela vai num evento de network, mas ela fica na zona de conforto dela. Né? Sim. Ela fica na zona de conforto dela. E isso mostra também uma mudança de mentalidade, né? Total. Que na sua mentoria você ajuda as mulheres a entender, né? Sim, a necessidade de se comunicar, de se apresentar, de estar presente, de falar, olha, meu nome é Isabela, eu trabalho com planejamento financeiro pessoal, eu faço isso, isso e isso. E principalmente quando você vai em um evento que é para isso, né? A gente fica lá no cantinho, meio com vergonha, não quer se comunicar, mas isso é pura barreira cultural, social. Eu acho que assim, no Brasil é cultural mesmo. Porque assim, você viaja, né, você viaja para outro país, você vê que a pessoa ela tem orgulho de falar o que ela faz. Sim. Ah, eu limpo janela, tal. O cara ali, ele se especializou em limpar janela, ele é um dos melhores que tem. O outro é eletricista, o outro é pintor, o outro é encanador, o outro é médico, o outro é advogado. Mas as pessoas sentem orgulho de falar o que faz. Aqui no Brasil, essa questão cultural ela é muito forte, porque assim, a gente, né, na nossa empresa, a gente tem o grupo lá de corretores. Eu sempre falo em toda reunião, todo mundo que você conhece sabe que você é corretor de imóveis? Você tem vergonha de falar que você é corretor de imóveis? Por quê? Ah, porque o estigma que se tinha de corretor de imóveis antigamente, que era tudo picareta, que é tudo aquilo. Mostra para as pessoas que você não é esse tipo de profissional. Sim. Né? Não, eu sou corretor de imóveis, eu sou profissional, eu sou especialista nesse segmento, ou sou especialista nesse segmento. Então eu percebo que as pessoas sentem muita vergonha de falar o que faz no Brasil. E por besteira, né? Às vezes por medo do julgamento, de falar, olha, fulano tá falando que é isso, né? Tipo, tá se achando. Mas é besteira. Isso até aconteceu muito comigo nesses 4 últimos meses, em que a minha maior carteira de clientes não era em Londrina. Não era em Londrina. Era em Maringá, em São Paulo, Mato Grosso do Sul, e não era em Londrina. E aí eu comecei com a parte de marketing digital, né, de Instagram ali, me aperfeiçoando nisso. Falei, vou anunciar para Londrina. Vamos ver como que vai ser, qual que é a adesão desse público. E aí eu comecei a ter mais clientes aqui, porque comecei a participar de mais coisas, estar mais presente, buscando mais estabelecer essas conexões, porque aqui eu nunca tinha feito isso. Então, até assim, eu que me considero uma pessoa comunicativa, né? Eu gosto de conversar, eu sempre estou presente nos eventos, tinha essa dificuldade de converter pessoas da minha região. E a hora que você falou assim,
Então, assim, quem que sabe da sua profissão? Fala, olha, até não muito tempo atrás, nem todo mundo daqui de Londrina. Às vezes nem a família não sabe, né? Não, a família é o último que sabe, né? E assim, a gente perde tanta oportunidade de fazer negócio, porque a gente fica nessa, ele sabe que eu faço. Não, se você não falar, ninguém vai saber. A não ser que você seja, né, vamos guardar das devidas proporções, né? Por exemplo, no segmento de finanças, né, que é o seu nicho. A não ser que você seja o Thiago Negro, né? Você precisa se apresentar. Sim. Né? Você precisa chegar e falar, olha, eu trabalho com finanças e tal. Porque as pessoas precisam começar a conhecer o seu nicho de trabalho, até porque o maior cartão de visita é o boca a boca. E a indicação, né? A indicação. Mas é engraçado isso, porque num evento de moda, Ana Hickman estava presente. Ela precisa se apresentar que ela é Ana Hickman. Todo mundo que ela cumprimentou, ela, prazer, eu sou Ana Hickman. Né? Eu sou modelo, apresentador, para todas as pessoas que ela cumprimentou e se apresentou. Se uma pessoa que está diariamente na mídia, ela vê a necessidade de se apresentar, por que eu não vou me apresentar? Por que a Coca-Cola faz propaganda? Posicionamento de marca, né? O tempo inteiro, gente. Sim. Né? Então é interessante, se a gente começa a pensar nessas coisas, a gente percebe o tanto de oportunidades que a gente deixa passar por não se apresentar. Isso é muito maluco, mas tem uma correlação direta com o planejamento financeiro, porque no momento que você olha para o seu número e você fala, bom, a minha meta é essa, né? Meu ponto de equilíbrio é esse, tanto na minha casa quanto na minha empresa, eu preciso gerar conexões, porque eu preciso vender. Então você vai deixando de lado o paradigma, medo de julgamento. É o pêndulo, né? A hora Exato. Que ele está aqui, ó. Se está muito para baixo, o pêndulo vai ficar. Né? Então ele tem que ter o ponto de equilíbrio mesmo, tanto na vida pessoal quanto na PJ, né? Exato. E assim, no momento que você tem clareza do seu número, do seu resultado, você precisa trabalhar a geração de riqueza, posicionamento de marca, se estabelecer para ter crescimento. Né? Até uma pessoa que é CLT, ao longo da vida, se ela não se relaciona bem dentro do ambiente empresarial, como ela vai crescer ali dentro? Se ela não sabe conversar com um colega ao lado, né? Então, se ela não vende o que ela faz muito bem. Porque, às vezes, você pode até ser um ótimo executor, mas se você não vende a sua ideia, se você não vende aquilo que você faz de modo que encante quem está ouvindo, esquece. E assim, isso é planejamento financeiro, né? Não é só anotar gasto, também é anotar gasto, também é gerir comportamento. Uma mudança de mentalidade, né? Total. E assim, trazer essa questão do entorno, do network, igual vocês me perguntaram, como o pilar ali dentro, né? Eu preciso estar bem relacionada, bem conectada. Isso vai me fazer ganhar mais e vai me levar a um degrau acima. Isso faz todo sentido e é muito legal. E legal, Isa, que essa mudança de mentalidade, ela em vários nichos, né? Que se a gente pegar para ver algumas informações que a gente tem hoje com essa facilidade, conforme a gente já comentou, você pega um João Adib, o dono da CIMED. Ele não se apresenta como dono da CIMED, diretor da CIMED. Ele se apresenta como vendedor da CIMED. Sim. Você vê alguma resistência ou medo das mulheres ou das pessoas, de uma maneira geral, em assumir o controle das suas finanças? Ou se sim, como você trabalha essa mudança de mentalidade para que elas possam se sentir empoderadas a gerir seu próprio sonho, seu próprio dinheiro, seu próprio negócio? Essa pergunta é legal, porque assim, no momento que você assume a responsabilidade sobre tal situação, a culpa é só sua, né? Não tem como você terceirizar. Olha, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu filho, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai. Na verdade, você toma para si a responsabilidade de fazer diferente, né? Então, acho que são duas medidas, assim, difíceis. No momento que você tem para si essa responsabilidade de fazer diferente, de realmente cuidar do seu dinheiro, de gerir e ser você a pessoa que decide sobre ele, não o contrário, é uma grande virada de chave, assim. Então, você começa a olhar o planejamento financeiro como um plano de vida.
E não só, tipo, preciso economizar no lazer, eu preciso parar de comprar roupa, vou menos no restaurante. Não, você olha o 360 e aí, às vezes, você nem tem rede de apoio, tá? Aí vai na raça mesmo, que acho que é o mais difícil. Então, você olha essa oportunidade de ser a pessoa que pode decidir sobre tudo que você tem e começa realmente a mudar a sua história, né? A transformar a sua relação com o dinheiro e principalmente todo o seu ecossistema, né? Onde você está inserida, dentro da sua casa, no seu trabalho. Isso é uma reação em cadeia, tudo vai melhorando. Muito bem. Interessantíssimo, né? Como que uma coisa é interligada com outra, né? Vocês me chamaram para falar de finanças, estou falando de comportamento. Como que é relacionado uma coisa com a outra? Muito. Nada é engessado. Muito, e assim, a ideia principal de quem, por exemplo, vai ouvir esse vídeo, né, vai ouvir esse podcast, é que entenda que o planejamento financeiro, ele é feijão com arroz, né? Ele é tempo, ele é dedicação, é analisar, é usar a ferramenta correta, estar com o profissional correto. Só que é usar todas essas informações para alguma coisa, não só anotar por anotar, registrar por registrar, e é isso. Né? Porque tem muita gente que anota tudo, mas não usa nunca, né? Tá só lá no caderno. Então, tem 10 dos cadernos lá. Tá tudo anotado. E é legal, né? Tem gente que fala assim, eu tenho tudo anotado desde o começo do ano. Fala, quantas vezes você olhou isso aí? Desde o começo do ano. Tem uma, fala, então tá bom. Então larga esse caderno. Você somou pelo menos? Ou você só anotou? Só anotou, não teve nem o trabalho de somar. Mas é isso, é usar o plano financeiro como realmente um direcionamento, né? Uma coisa que te direciona para conquistar alguma coisa. Isa, que mensagem você deixaria para as mulheres que sonham com a liberdade financeira, mas ainda estão longe desse objetivo? Qual a mensagem? Começa, só começa. Vai com medo, vai com insegurança, vai achando que tá tudo errado e vai, só vai. Porque ao longo do tempo as coisas vão fazendo sentido, você vai entendendo qual que é o seu lugar, muitas vezes dentro do mercado de trabalho. Às vezes a gente está em um emprego ou em uma situação X só por conta do salário, porque não sabe muito bem como gerir essa situação. Então, para quem quer realmente transformar a sua vida, para quem tem vontade de estar no comando da sua vida financeira e não ser dominada pelo dinheiro, né, pelo padrão de vida e pelas as situações do cotidiano, comece, escolha fazer diferente. E essa é uma escolha que a gente tem que fazer hoje e todos os dias, né? Porque é uma escolha diária, entender que eu preciso sim cuidar do meu dinheiro da mesma forma que eu cuido da minha casa, da minha família, da minha saúde física e mental. Então, o dinheiro, ele é mais um assunto que a gente tem que tratar. E assim, se você trabalha ou se você tem qualquer fonte de renda, começa logo, né? Não deixa o tempo passar não, porque senão você está trabalhando em vão, está trabalhando sem propósito. E isso é muito triste, né? Você trabalha e não constrói nada. Então, trabalha só para o consumo diário, né? E tudo bem, né, trabalhar para o consumo diário, mas será que você está consumindo aquilo que te faz feliz? Aquilo que te aproxima do que você deseja ao longo da vida? De ratos, né? Sim. Fica correndo atrás e não pai rico e pai pobre já dizia isso. Mas eu diria isso, sim. Obrigado. Obrigada a vocês. Tá, foi um prazer ter você aqui hoje. Eu tenho certeza de que os nossos ouvintes, as pessoas que vão assistir esse podcast, vão ficar, depois de assistir esse episódio, bem melhores nessa questão da gestão financeira. Tivemos muitas dicas valiosas, que com certeza inspiraram todos que vão assistir, em especial as mulheres, muitas delas ainda naquela zona de conforto. Vocês têm que saber que vocês são capazes de tudo aquilo que vocês desejam. Então, apliquem essas dicas na vida de vocês. Muito obrigado por compartilhar. Obrigada a vocês, amei. Obrigado, Luísa. Amei mesmo Foi um o prazer papo. bater esse papo com você. Você vai voltar para contar para nós sobre o aplicativo. Opa, é uma tecnologia, não sei se é um aplicativo, é uma parte tech aí que tá rolando. Para contar pra gente. Então, gente, agradecer, os nossos patrocinadores, mais uma vez, a Rendkeys, o imóvel que você procura com o atendimento que você merece. Isa, além de investir em imóveis, o que é legal a pessoa investir? A próxima vez ela vai vir contar pra gente.
Agradecer também a Preserve Assessoria Ambiental, né, e Medicina do Trabalho, né, conte com essa assessoria, tanto na parte ambiental ali para você evitar ter problemas, né, com a parte de preservação ambiental, as licenças ambientais e assim por diante, e também na contratação ou demissão de um funcionário, a Preserve Assessoria está lá para te assessorar. Esse foi mais um episódio do podcast Conta Pra Nós. Esperamos que vocês tenham gostado e até o próximo.